Muito bem, pessoal. Vamos fazer o seguinte, floquinhos. Sabe aquele dia que a gente quer ficar acordado até mais tarde e a gente já comeu todas as refeições do nosso dia? O que a gente pode fazer? É dormir mesmo, né? Então já clica no gostei, se inscreve no canal, porque você provavelmente já passou por isso. Poxa, eu sei que hoje eu vou dormir mais tarde. E aí eu posso fazer uma programação diferente para minha dieta. E também existe a situação que, nossa, por um acaso hoje eu perdi o sono, ou tô com a minha gatinha aqui namorando e tá estendendo um pouquinho mais, como é que eu vou fazer agora se eu já comi tudo? Galera, existem algumas soluções para isso, mas primeiro a gente tem que lembrar que isso provavelmente é algo esporádico, certo? Normalmente as pessoas têm uma rotina de dormir, de acordar, e é importante que tenha, isso é legal. Mas vamos assumir que hoje você se empolgou porque estava fazendo o meu curso de esteroide de dieta, de suplementação, e estendeu um pouco o horário. Ok. Primeiro ponto de todos, pessoal. Nós temos que respeitar um valor calórico diário, tá? Porém, o corpo não é tão fino assim. Ah, eu que diga, Léo. Não, eu estou dizendo fino do ponto de vista de percepção, de absorção. Então, quando a gente vai estudar sobre dieta, a gente costuma ver, até mesmo de treinamento, tá? Muito mais uma carga semanal do que diária. Por exemplo, vocês provavelmente já ouviram falar de ciclo de carboidratos, que tem um vídeo aqui no canal, só procurar Leandro Twin mais tema. Então, no ciclo de carboidratos eu trabalho um dia alto, um dia baixo, um dia médio, conforme for conveniente para o meu treinamento. Estou falando de um ciclo de carboidratos semanal, tá? Não o periódico, que é um pouco diferente. Portanto, o que vocês podem fazer nesse dia? Vamos assumir que você deveria dormir meia-noite, fez uma refeição 11 horas e foi dormir 4 horas da manhã. Se você não tiver com fome, né, eu estou tranquilo. Sabe o que é mais fácil você fazer? Pode deitar assim, não tem problema. Você já comeu, já está tudo certo. Você vai dormir, no outro dia vai acordar, vai fazer a dieta igual. Se você não tiver fome, esse é o mais simples possível. Vai dormir tarde, dorme assim mesmo. Vamos assumir que você está com fome. Tá? O que você pode fazer nesse cenário? Você pode fazer uma boa refeição e descontar um pouco dos macronutrientes do próximo dia, que provavelmente você vai acordar mais tarde. Não certamente, porque às vezes você pode ter trabalhado até tarde e no outro dia tem que acordar cedo para trabalhar mais ainda, mas provavelmente você vai acordar mais tarde. Se você acordar mais tarde, você desconta. Então você importa uma refeição do outro dia. Você vai pegar lá, por exemplo, o meu café da manhã ia ser 4 ovos e 200 gramas de banana. Antes de dormir, você come 4 ovos e 200 gramas de banana e no outro dia você não come. Concorda que no final da semana você vai ingerir a mesma caloria? Lógico que teve uma diferença aqui de horário, tudo bem, mas isso não é relevante. Ah, Leandro, você está dizendo, uma vez perguntaram para mim, o horário das refeições, lá no Instagram, que é uma caixinha de perguntas todo dia, os horários da refeição então são irrelevantes, né? O que importa é comer tudo até o final do dia, até a segunda página, tá? A base é você comer realmente tudo certo durante o seu dia. Agora, o nutrient timing, a distribuição, ela é importante sim, dado determinados contextos, mas isso fica papo para um outro vídeo. De uma forma mais básica, vai servir muito bem. Uma outra coisa que você pode fazer também, para matar a sua fome, é uma refeição que não vai te comprometer em calorias. E aí você não precisa fazer nada. Então você comeu certo num dia, você vai comer certo no outro, tá tudo certo. Só que antes de dormir, você está com uma fominha e você vai fazer uma refeição, por exemplo, vou fazer uma saladona. Uma saladona, que é fino. Uma salada não vai dar muita caloria, vai dar, sei lá, 100 calorias. Isso é uma vez só, tá bom. Quer colocar um pouquinho de proteína ali? Ah, vou colocar uma latinha de atum, 200 calorias, né? 100 da salada, que é salada pra caramba, e mais 100 do atum. Meu, tá tudo certo, isso daí não é relevante. Vai acontecer uma vez ou outra, tudo bem. Aí depois você pode mandar, por exemplo, uma gelatina zero. E tá tudo bem, você fez uma refeição extremamente leve, só para forrar o seu estômago, com alimentos bons, de boa qualidade, e vai dormir e não precisa fazer outras modificações. O outro ponto também, que aí é um pouco mais tranquilo, mais fácil, vamos colocar assim, é quando você sabe que vai dormir mais tarde. Quando você já sabe que isso vai acontecer, você se programa. E aí nessa programação você pode fazer algumas coisas. Por exemplo, você pode... Leandrão, eu faço 5 refeições por dia, beleza? Beleza, eu como a cada 3 horas e meia. Tá bom, tudo certo. Nesse dia, você come a cada 4 horas. Então você esgarça um pouco mais de uma refeição para outra. E aí você iria fazer a primeira 8 da manhã, a segunda 11h30, aí você já faz meio-dia, aí a outra você ia fazer 3 horas, você já vai fazer 4, e assim sucessivamente. Então você só abre mais, aí você vai deixar a última refeição um pouquinho mais tarde, fica excelente. Você também pode
pensar em dividir essa refeição em 2. Então você tinha 5 refeições, pega uma delas, quebra no meio e faz 2, faz 6. E aí pode ser a última, para ficar mais fácil ainda. Vamos supor que você descobriu em cima da hora. Poxa, hoje eu vou dormir mais tarde. A última refeição eu como metade, guardo e como a outra metade depois. Fim, muito tranquilo, muito fácil. Poxa, Leandro, mas aí vai ficar uma refeição muito pequenininha. O que eu posso fazer para tornar isso melhor? Bom, você quer indo adiante? Quanto mais a gente vai tendo requinte, mais a gente vai complicando e tendo chance de errar. Mas existe a possibilidade também de você raciocinar e falar assim, olha, eu vou tirar tantos gramas de proteína dessa, tantos gramas de carbo dessa. Sabe, fazer uma coisa mais bem distribuída? Como se você tirasse 10% de cada refeição e fizesse uma outra refeição, que no final do dia vai dar o mesmo tanto. Como vocês podem ver, basicamente o que eu estou dizendo é o seguinte, você não vai adicionar nada que seja relevante. Se você está em bulk, é um pouco diferente. Ah, uma salada e um atum, tudo bem. Mas em cut, isso pode atrapalhar? Sim, tá? Lógico, se isso for corriqueiro, se for uma vez só, não tem problema nenhum. Principalmente se você não é atleta. Mas de qualquer forma, você nem adiciona e nem tira nada. Você remaneja. Ou você espalha mais os horários, ou você cria uma refeição com alimentos de outros, ou você adianta uma do dia seguinte. Basicamente, alguma dessas situações vai servir para você, vai resolver e não vai complicar em nada a sua rotina. Se isso estiver acontecendo frequentemente, o que eu deixo de sugestão sempre para os meus alunos da consultoria? Pô, Leandrão, 3 vezes por semana acontece isso. Vamos fazer o seguinte, a gente coloca as 2 últimas refeições aqui, programando que você vai ficar acordado. E o dia que eu não ficar, você come as 2 juntas. Você faz o processo inverso. Então você tem o final da sua dieta, ele é volátil. Ou você come a 5ª e a 6ª refeição separado, ou o dia que você sabe que vai dormir mais cedo, você come as 2 juntas. Ou você come a 5ª refeição e dali meia hora, uma hora já come a 6ª e vai dormir. Isso não tem problema nenhum, só que a gente tem que pensar que se a gente vai juntar, eu tenho que dar conta de comer isso. Então eu preciso de uma inteligência ali para fazer essas 2 refeições e se eu precisar juntar, que eu vá conseguir fazer. Certo? Eu vou deixar vocês agora com esse vídeo aqui, que são algumas diquinhas muito legais que vai facilitar a tua vida fitness. Já dá uma conferidinha aqui.